Bem, meus irmãos, então nós já analisamos a primeira parte da profecia das 2300 tardes e manhãs. Ou seja, os primeiros 490 anos foram determinados, separados especificamente para o povo de Israel. Conforme diz o texto, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna e para ungir o Santo dos Santos. Daniel 9:24. Então, ou seja, esses 490 anos eles foram dados em específico para o povo de Israel, para que eles se arrependessem, para que eles voltassem ao Senhor, olhassem as profecias que identificavam o Messias e aceitassem a Jesus, aceitassem a Cristo como o Messias de Deus. Mas eles não aceitaram, eles rejeitaram. Veja que a profecia continua. Na última semana, Jesus faria aliança com muitos. E na metade da semana faria cessar os sacrifícios. De como foi que Jesus fez cessar os sacrifícios? Ele mesmo se entregou como o verdadeiro sacrifício de Deus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O restante da semana, os outros 3 anos e meio para completar uma semana, foram a confirmação de que o povo de Israel havia rejeitado a Deus. Os apóstolos pregaram com intenso fervor em todo Israel, e no ano 34 os líderes dos judeus, os sinédrios fariseus, apedrejaram Estevão. E a partir daí o evangelho começou a ser pregado aos gentios, ou seja, aos estrangeiros. Isso em total concordância com o que o Senhor Jesus disse na parábola das bodas, na qual ele chamou os filhos para as bodas do rei, mas eles não aceitaram o convite. Então o Senhor Jesus então o Senhor chamou a todos os que estavam nas ruas. E eles se assentaram com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do rei ficaram do lado de fora, e ali haveria ranger de dentes. Então, essa é a primeira parte da visão maior de 2300 tardes e manhãs. Então, se nós já analisamos 490 anos e o período profético total são de 2300 anos, então isso significa que ainda faltam 1810 anos para nós analisarmos. Se nós somarmos 1810 ao ano 34 depois de Cristo, nós iremos chegar ao ano de 1844. Que, conforme diz a profecia, seria o ano em que haveria a purificação do santuário. Agora, o que significa essa purificação do santuário que ocorreu em 1844? Nós já vimos que todas as cerimônias, a estrutura do santuário e todos os utensílios do santuário apontavam para a pessoa maravilhosa de Jesus, para que nós pudéssemos identificar o Messias e para que nós pudéssemos ver também aspectos do seu ministério. No dia 10º do 7º mês havia a maior festa, a data mais importante do calendário judaico, que era o Yom Kippur, o dia da expiação. E então nós percebemos que esse Yom Kippur se iniciou em 1844, no verdadeiro santuário de Deus. Então o dia 10º do 7º mês de Tishrei, corresponde ao nosso calendário gregoriano ao dia 22 de outubro de 1844. Então, a partir deste dia se iniciou
a purificação do santuário celeste, o verdadeiro santuário de Deus. Então, o que isso marca o dia 22 de outubro de 1844? Ele marca no céu uma nova fase da obra de Cristo no santuário. E que fase é essa? Bem, nós já vimos que todo o santuário é uma figura, uma sombra, um tipo das realidades superiores que Deus quer do céu, que Deus quer nos mostrar. Nós vimos que o caminho do santuário, ele representa também as fases do ministério do Messias. A primeira fase de Cristo foi cumprida no pátio. O ministério de Cristo no pátio do santuário corresponde a seu ministério aqui na terra durante 3 anos e meio, culminando com o seu sacrifício, no qual ele se entregou por nós. Após isso, Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, e conforme nós vemos em Apocalipse 1, ele estava ministrando no lugar santo. Ali ele cumpriu as profecias de Joel de que nos últimos dias Deus derramaria sobre toda a carne o seu espírito. Veja que não só sobre os judeus, mas sobre todo aquele que se chama pelo nome do Senhor. E ali ele fazia mediação entre Deus e os homens, intercedendo por nós, levando as nossas orações ao Senhor Deus. Mas a partir de 22 de outubro de 1844, Jesus adentrou o Santíssimo Lugar para dar início à obra de expiação. E como nós vimos, apenas um dia no ano, apenas o sumo sacerdote ficava no santuário, e ele adentrava o lugar santíssimo, levava o sangue do sacrifício e o aspergia diante da arca de Deus, sobre o propiciatório. Isso constituía a expiação dos pecados. Quando ele saía, ele colocava a culpa dos pecados sobre o bode, Azazel, que representava Satanás. Então nós percebemos que o dia da expiação, a cerimônia da expiação, conforme Levítico 16, ela representa o juízo. Então, o juízo de Deus se iniciou em 1844. A partir deste dia, o juízo de Deus já está sendo executado sobre nós. Os livros estão sendo revistos diante de Deus, e aquele que não é achado em santidade, que não aceitou o sacrifício de Cristo, ele será riscado do livro da vida. Veja que o livro de Hebreus, ele diz que nós hoje temos esse sumo sacerdote, o qual adentrou o verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor erigiu. Então, desde 1844, nós estamos vivendo sobre o período da graça de Deus. Porque, meus irmãos, percebam que o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz, ele alcança a todos. Foi para todos. Foi para a remissão de pecados de todos os seres humanos. Entretanto, só tem mérito, só quem se apropria do mérito salvífico de Cristo é aquele que o aceita. Não é porque Jesus morreu na cruz por todos que todos serão salvos. Ao contrário, a Bíblia é clara ao dizer que aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado.
Então, a graça de Deus é executada durante o período em que o Senhor Jesus está ministrando no santuário celeste. Pois uma vez que eles sair do santuário celeste, o juízo já vai ter acabado e ele virá apenas dar a recompensa, salvação para uns e condenação para outros. Percebe, meu irmão, como é que a Bíblia ela é clara nesses aspectos? Veja o que diz a palavra de Deus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então virá, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 31 e 34. Então, quando o Senhor Jesus voltar, ele não vai executar o juízo. Ele não vai realizar o julgamento. Ele vai apenas executar o juízo. Por quê? Porque o juízo já foi feito no céu. A semelhança de como era a festa da expiação no santuário em Jerusalém, quando o sumo sacerdote adentrava o Santíssimo Lugar. Naquele dia, todo o Israel ficava do lado de fora do santuário, orando, jejuando e clamando a Deus por salvação. E aí, quando o sacerdote saía do santuário, ele impunha as mãos sobre o bode que representava Satanás, indicando a condenação eterna daqueles que não aceitaram a Cristo, o sacrifício, e a condenação do próprio Satanás, que foi o originador de todo o pecado. E depois disso, depois de ter havido a expiação, Satanás, o bode, era levado para o deserto, onde morria só. Isso é uma figura, é uma ilustração, uma sombra, um tipo do que vai acontecer. Quando Jesus, lá no santuário celeste, sair do santuário, ele virá com todos os seus anjos e colocará uns à direita e outros à esquerda. Aos da direita, ele chamará para o reino do seu Pai. Mas aos da esquerda, eles o apartará, enviará para o fogo, reservado unicamente para Satanás. Mas todo aquele que não crê no Senhor também será consumido. Você percebe, meu irmão, que a importância de se estudar as profecias? Muitas pessoas acham que o juízo ainda está por vir, mas não. A mensagem de Deus é urgente para o seu povo hoje. E ela é urgente por quê? Porque nós já estamos vivendo já estamos sob o juízo. Quando o Senhor Deus voltar, ele vai apenas executar e dar a recompensa. Deus morreu por todos nós, pelo pecado de todos, mas apenas aquele que crê será salvo. E olha o que diz o livro de Apocalipse. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A base do juízo de Deus será esses dois pontos. A guarda dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aí eu te pergunto, ainda existe graça
Nós ainda temos um sumo sacerdote que intercede nos céus por nós. Nós ainda temos acesso à salvação por meio de Cristo Jesus. Nós ainda podemos nos arrepender dos nossos pecados e ser purificados e salvos por Cristo Jesus. Ainda existe graça. E quantas vezes Deus tem tentado falar com você, seja através de um folheto que alguém te dá na rua, seja através de alguma mensagem na televisão, seja através de algum amigo que te mandou uma oração, ou através de algum conhecido que te chamou para estudar a Bíblia. E quantas vezes você tem aceitado o convite de Deus? E pergunte-se quantas vezes você tem negado o convite de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Assim diz o profeta Isaías. Ainda existe graça. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você tomar uma decisão diante do Senhor. Hoje é o dia de você, em seu coração, confessar os seus pecados ao Senhor Jesus, o sumo sacerdote, que faz intercessão por você, e receber dele o perdão e salvação eterna. Não deixe para amanhã, pois não sabemos o que nos acontecerá no próximo dia. Quando o Senhor Jesus sair do ministério, sair do santuário, ali haverá o fechamento da porta da graça. E é muito apropriada para a parábola que o próprio Senhor Jesus contou, a parábola das 10 virgens. Todas as 10 virgens aguardavam o noivo retornar. Mas ele, como demorou, todas as 10 virgens dormiram. Só que 5 eram sensatas e 5 eram imprudentes. As sensatas trouxeram consigo azeite para as velas. E o azeite simboliza a presença do Espírito Santo, enquanto as imprudentes não trouxeram o azeite. Quando o Senhor, segundo a parábola, voltou, apenas as 5 noivas virgens que estavam preparadas entraram para a festa, enquanto as outras imprudentes ficaram do lado de fora. E ali foi dito que houve ranger de dentes. Deus hoje te chama para um conserto, para um ajuste, para uma parceria. Ele quer te levar para o reino dos céus. Ele fez todo o impossível morrendo na cruz por você. E hoje ele intercede por você. Mas todo esse sacrifício, toda intercessão, todo esse período de graça só terá eficácia se você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Você quer aceitar a Ele como Senhor de suas vidas hoje, enquanto há graça, quer receber de Deus os méritos de Jesus e receber dele intercessão e purificação dos seus pecados. Você quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Se essa é a sua vontade, una-se a nós agora em oração. Eleve o seu coração ao Senhor. Confia nele. Confesse a ele os seus pecados e ele o salvará. Oremos. Deus, muito obrigado porque ainda existe graça. Ainda nós temos um sumo sacerdote, o Senhor Jesus, que intercede no santuário por nós. Ainda o teu amor e a tua salvação e o teu reino estão disponíveis para todos. Mas chegará um dia, em breve chegará, em que o Senhor sairá do santuário para buscar os seus filhos e levar justiça àqueles que o rejeitaram. Ó Deus,
Que o Senhor nos ajude para que nós possamos estar preparados para esse dia. Nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e te imploramos, escreve os nossos nomes no teu livro da vida e nos dá a tua salvação. É o que nós pedimos, meu Deus. Em nome de Jesus, salva-nos para a tua honra e para a tua glória. Em teu nome é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.